boa tarde, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Se você gostar do nosso conteúdo, compartilha, divulga e deixa aqui as suas sugestões. Eu sou a professora Silvana, trabalhei na rede pública durante 30 anos como professora, diretora, coordenadora pedagógica, então tenho aí alguma experiência sobre o assunto, né? E fiz mestrado em políticas públicas. Hoje eu estudo neuropsicopedagogia clínica para conhecer um pouco mais profundamente como funciona a nossa mente. Então, fiz esse canal com o objetivo realmente de trazer algumas contribuições para o seu dia a dia na escola, para o seu cotidiano. No mês de maio, o canal Alox vai trabalhar toda a quarta-feira sobre a Declaração Universal dos Direitos do Homem, né? Para quê? Por que eu senti essa necessidade? Conversando com algumas pessoas na plataforma, a minha percepção de mundo, alguns comentários no WhatsApp, no Facebook, que a gente acaba conversando, interagindo com as pessoas, eu percebo que muitas pessoas, muita gente não entende, né? O que é a ONU? O que é essa declaração? Né? O que são direitos humanos? Na semana passada a gente já viu alguma coisa a respeito, né? Definindo o que é a ONU, o que é a declaração. E aí eu trouxe os 30 artigos da declaração que nós vamos trabalhar durante todo o mês de maio na quarta-feira. Então, se você quiser conhecer um pouquinho mais, se aprofundar, comentar, né? A gente pode até debater nos comentários algum assunto que seja interessante em relação a isso. Acredito que a contribuição de todo mundo vai ser bem interessante. Primeiro, qual é a percepção que eu tenho? Muitas pessoas não conseguem ter a noção de que um país está ligado ao outro de forma muito próxima. O que acontece em um país reflete nos outros. É lógico que alguns países são atingidos de uma forma, outros de outra, mas existe aí uma interação. E mais que uma interação natural, após a Segunda Guerra Mundial, o mundo estava em colapso e o mundo precisava da paz. O mundo optou pela paz ao final da Segunda Guerra, o mundo optou pela paz. Então se juntaram vários países, dos quais o Brasil fazia parte, e se criou a ONU, né? Organização das Nações Unidas. Hoje, a grande maioria, né, se não a totalidade, mas a grande maioria absoluta mesmo, dos países fazem parte desta entidade, vamos pensar assim. E essa entidade, ela trabalha com que objetivo? Garantir a paz. Tudo que a ONU faz é perfeito? Lógico que não. Mas tudo que a ONU faz, ela tem a participação de todos os países. Então, se não está perfeito, os países que estão participando da ONU podem mudar o caminho, né? Da onde a ONU está indo, aonde ela está seguindo, para onde ela está levando o planeta. E o objetivo principal, como eu falei, da ONU é a paz. A paz mundial. Ela foi criada após a Segunda Guerra e depois da Segunda Guerra nós tivemos vários conflitos. Tivemos a Guerra Fria, tivemos guerras em vários lugares do planeta, né? Oriente Médio, na região da África, nós temos a questão dos refugiados, que não deixa de ser fugitivos de guerra, a gente tem problema aqui perto da Venezuela, nós temos vários lugares onde tiveram conflitos após a Segunda Guerra Mundial. Mas não foi guerra mundial, então não foi nenhuma situação onde todos os países colidiram, apesar da Guerra Fria ter sido algo muito tenso, né? Ela não se deu de forma, uma guerra de combate. Então a ONU conseguiu aí o seu objetivo. A ONU, ela tem a sua sede em Nova York e a região, né, onde é a sede é um território internacional. Então qualquer pessoa de qualquer país pode estar transitando ali, não é um espaço americano, seria um espaço internacional. E a ONU, ela é dividida em 6 órgãos principais. A Assembleia Geral. O que é uma Assembleia Geral? Todos os países se reúnem e vão votar as coisas que são importantes e que são colocadas lá na pauta. Aí nós temos o Conselho de Segurança, que ele vai tratar realmente da segurança do mundo, da questão da paz mundial. Nós temos o Conselho Econômico e Social, que
que aí cuida da questão da economia, a questão da sociedade, a questão como que a sociedade ela está organizada, né, e como que ela pode ser melhorada. O Conselho dos Direitos Humanos, né, que é um conselho que cuida dos direitos humanos, que vai ser a declaração que a gente vai estar trabalhando daqui a pouquinho, então ela é específica para isso. O secretariado, que são as pessoas que fazem a parte escrita realmente, encaminha os projetos das outras comissões, então ela faz toda essa parte de documentário. E tem o Tribunal Internacional de Justiça, que aí é quando há alguns conflitos, né? Geralmente algumas pessoas quando são mandadas para esse tribunal é porque elas fizeram alguma coisa muito grave em seus países. Ok, todos os países participam de uma forma ou de outra, numa comissão ou na outra. Então os países eles têm as eleições, tem toda uma organização interna e os países participam da ONU. Então a ONU ela não é de direita, a ONU não é de esquerda, a ONU não é de centro. A ONU é um órgão onde todos os países dão a sua opinião. É lógico que aí a questão ela é política. Existe a organização entre os países para que as eleições elas tenham um ou outro segmento, mas aí é a questão realmente dos países colocarem o seu poder de decisão dentro da ONU, do que ela pode ou não contribuir para esse processo. Então isso é muito importante que na escola os alunos entendam essa organização, né? E qual que é o objetivo dela? É manter a paz mundial e garantir que cada Estado membro ou cada país membro esteja alinhado a essa ideia de promover a paz. E aí foi criada a Declaração Universal dos Direitos Humanos, que seria o eixo para se manter a paz dentro do país e a paz entre os países. Então, por isso que a Declaração Universal ela é tão importante, porque você vai estar, de alguma forma, garantindo essa paz, né? Essa declaração, ela não é nada imposto, a ONU ela não tem o poder de chegar em qualquer país e falar, olha, você é obrigado a seguir esta linha. A ONU não pode fazer isso porque ela não tem um poder sobre nenhuma nação. Não seria um governo único, né? Não é nada disso. Cada país tem a sua soberania. Porém, todos os países juntos criaram essa declaração. Então, se juntos eles criaram essa declaração, juntos eles vão procurar implementar dentro do seu território, dentro do seu país, todos os artigos da declaração, os 30 artigos, né? Para quê? Para que a paz aconteça dentro do mundo. Então, nós vamos ter o desenvolvimento de políticas públicas a partir de alguns parâmetros, né? Como é que se cria uma política pública dentro de um país? Primeiro, você tem os dados daquele país. Se aquele país tem, sei lá, por exemplo, muito analfabeto, então aquele país ele pode criar uma política pública para diminuir o analfabetismo, aumentar as pessoas alfabetizadas. Em contrapartida, outro parâmetro de política pública é o que a ONU propõe para a questão da educação, né? Então, o que a ONU propõe? Então, os países, eles pegam a realidade do seu país, a proposta da ONU, que é o que está sendo desenvolvido em todo o planeta Terra, e aí, a partir daí, são criadas e construídas as políticas públicas dentro de uma ideia democrática, de um mundo democrático. Então, daí essa importância de não ficarmos dentro da escola subjugando realmente a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Ela é uma conquista para a humanidade. Então, ela precisa ser respeitada, entendida e deixar muito claro que ela não é de um ou de outro partido, que ela é da humanidade e que pode ser mudada sim, né? Nós temos aí, como eu falei, a Assembleia Geral da ONU que pode modificar o que ela quiser a qualquer momento. Bom, eu vou estar lendo hoje do 1 ao 9º artigo da declaração e aí eu vou estar comentando um a um para que a gente possa se aprofundar. E é muito importante que esse documento esteja assim na ponta da língua de todos os professores.
E aí, quando eu falo todos os professores, é todos os professores mesmo, né? Desde os professores da pré-escola até os professores universitários, porque a declaração, ela é um bem da humanidade. Ela é um bem da humanidade que tem o objetivo de trazer a paz. Então, é um instrumento que nós temos para a paz. Não temos outro, é esse. Então, é com ele que nós vamos trabalhar, né? Pelo menos é esse o meu objetivo, por isso que nós vamos estar trabalhando dentro desse mês com os artigos de 1 a 30. Primeiro artigo da ONU. A ONU não, perdoa. Da Declaração Universal dos Direitos do Homem, que foi criado logo após também a construção da ONU. Então, ele tem vários anos. Todos os seres humanos nascem livres e iguais em direitos e dignidade. Dotados de razão e de consciência, devem agir uns para com os outros em espírito de fraternidade. Então, todas as pessoas são iguais perante a lei, ponto. Né? Então, se elas são iguais perante a lei, elas são iguais perante a lei. Aí pode ser homem, mulher, pessoa com deficiência, qualquer pessoa. Pela lei, elas são consideradas iguais. Artigo 2. Todos os seres humanos devem invocar os direitos e as liberdades proclamadas na declaração, sem distinção alguma, nomeadamente de raça, de cor, de sexo, de língua, de religião, de opinião política ou outra, de origem nacional ou social, de fortuna, de nascimento ou de qualquer outra situação. Além disso, não será feita nenhuma distinção fundada em estatuto político, jurídico ou internacional do país ou do território de naturalidade da pessoa, seja país ou território independente, sob tutela, autônomo ou sujeito a alguma limitação de soberania. Então, independente da onde a pessoa seja, independente da sua origem, independente da sua camada social, independente de sua sexualidade, religião, ela é uma pessoa igual a outra. Todos os seres humanos são iguais em direitos, né, e em dignidade. Ponto. Né? É isso que ele reforça. Artigo 3. Todo indivíduo tem direito à vida, à liberdade e à segurança pessoal. Ok, quem garante isso? O Estado, né? O Estado onde a pessoa nasceu ou onde a pessoa ela tem a sua nacionalidade. Então essas garantias não é a ONU que vai dar, né? O que a ONU vai fazer? Ela vai cobrar que cada país membro, cada Estado membro, garanta esses direitos aos seus cidadãos. Artigo 4. Ninguém será mantido em escravatura ou em servidão. A escravatura e o tráfico dos escravos, sobre todas as formas, são proibidos. Então a escravidão ela é proibida, ponto. Né? Por isso que às vezes a gente encontra aí algumas reportagens, tem um grupo que está sendo escravizado em alguma fazenda ou em algum país, e aí a imprensa logo vai lá para poder destituir aquela situação, tirar as pessoas daquela situação o mais rápido possível, porque a escravidão não é mais aceita no mundo contemporâneo. Artigo 5º. Ninguém será submetido à tortura, nem a penas ou tratamentos cruéis, desumanos ou degradantes. Quando a gente fala ninguém, significa ninguém. Né? Não é porque a pessoa cometeu um delito que ela vai se submeter a isso. O Estado tem que garantir, apesar da pessoa ter feito ou cometido um delito, né? Ela tem que permitir, a pessoa pode ser até presa, pode pagar a sua pena, mas ela não pode ser submetida nem à tortura e nem a tratamentos cruéis. Por quê? Lembra lá no primeiro artigo? Todos os seres humanos nascem livres e iguais em direito e dignidade? É isso. Então, tortura não é algo digno a ser feito a nenhum ser humano. Artigo 6º. Todos os indivíduos têm direito ao reconhecimento em todos os lugares de sua personalidade jurídica. O que seria a personalidade jurídica? Uma empresa. Então, se a pessoa ela abre uma empresa,
ela tem que ser reconhecida em qualquer lugar do planeta Terra como empresa. E aí, se ela for trabalhar num outro país com a sua empresa, lógico, ela vai seguir a legislação daquele país e a legislação do país de origem, mas ela é reconhecida. Ela tem o direito a ter uma empresa em qualquer lugar do planeta Terra, desde que ela cumpra aí a questão da documentação, das regras, da legislação vigente, ela tem esse direito. Artigo 7º. Todos são iguais perante a lei e sem distinção têm direito à igual proteção da lei. Então a declaração ela sempre fala em todos, né? Então todos têm direito a essa proteção e todos vão estar submetidos também à lei. Todos têm direito à proteção igual contra qualquer discriminação que viole a presente declaração e contra qualquer incitamento a tal discriminação. Então é importante a gente ter muito claro esse artigo, né? Todas as pessoas têm direito a ser resguardada, a ser preservada, e todas as pessoas elas têm que entender, né, e resguardar também esta declaração dos direitos universais do ser humano, né, dos seres humanos. Então são todos. Essa história de alguns cidadãos têm direito, outros não, isso não pode existir, né? Não é esse o objetivo da declaração. Artigo 8º. Toda pessoa tem direito a recurso efetivo para as jurisdições nacionais competentes contra os atos que violam os direitos fundamentais reconhecidos pela Constituição ou pela lei, né? Então, todas as pessoas que tiverem essa lei infringida na sua pessoa, contra a sua pessoa, ela tem direitos de estar se defendendo, né? Isso tanto na corte dentro do seu país como fora dele. Ela tem direito a esta proteção. E o 9º, que a gente vai trabalhar até o 9º hoje, ninguém pode ser arbitrariamente preso, detido ou exilado. Então, em nenhum país a polícia, né, o exército ou qualquer grupo pode prender alguém, deter alguém ou mandar ela para fora do país. Não funciona assim, né? De forma arbitrária. O que é de forma arbitrária? Precisa ter leis. Você pode ser preso, você pode ser julgado, você pode ser condenado, né, dentro dos parâmetros legais. Agora você não pode simplesmente alguém te pega, te prende e vai te deixar lá confinado. Isso acontece? Acontece. Todos esses artigos que eu falei, temos problemas, um aqui, um ali, outro lá. Sim, tem. E quem que resolve isso? Em cada país existem comissões, né, comissões dos direitos humanos, que vai analisar essa situação e que vai intervir dentro da questão de cada país, da legislação de cada estado, quando alguma coisa foge aí do controle, né, da situação humanitária. Bom, então hoje eu vou ficar até o 9º, né, na próxima quarta-feira nós vamos falar um pouquinho mais da ONU e vamos do 10º ao 17º. Mas o que precisa ficar, no meu ponto de vista, muito claro é essa questão. A ONU, ela não é de nenhum partido. A ONU é um patrimônio e um bem da humanidade para que se tenhamos a paz. E as pessoas precisam conhecer e entender o seu significado, né? Porque como um patrimônio que precisa ser preservado e conservado, acredito eu que faz muita diferença. Porque às vezes ouvir falar, né? A ONU, ela se intromete demais aqui ou ali. Ela existe para isso, né? Óbvio que ela não vai definir, mas ela dá diretrizes. E essas diretrizes foram feitas por todos os países membros, inclusive o Brasil. Então, o Brasil também, né, precisa entender melhor o papel da Declaração Universal dos Direitos do Homem, o papel da ONU e o nosso papel aí na sociedade. Agradeço a participação de todos e na quarta-feira próxima nós vamos continuar falando sobre a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Até mais e boa tarde a todos.